Salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos discutir um caso clínico incrível sobre uma dor lombar com ciatalgia, né? Que o paciente vem para a acupuntura, ele melhora, mas na próxima sessão ele já volta com dor novamente. E aí, o que nós podemos fazer para melhorar o resultado desse paciente? Então sejam muito bem-vindos, vamos começar, vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos em definitivo, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Café com Acupuntura. Caso clínico. Lombalgia e ciatalgia. Maravilha. Fixado. Show de bola. Vamos lá então, né? Vamos começar enquanto o pessoal vai entrando aí. Vamos batendo um papo aqui a respeito desse caso clínico. Olha só. Nosso paciente de hoje é um paciente do sexo masculino, né? 62 anos de idade, então é um homem, 62 anos de idade, que vem apresentando então um quadro, né, de lombalgia com ciatalgia, com irradiação, tá? E numa escala visual, né, analógica de dor, ele apresenta, né, um nível de dor 8. É uma dor bem significativa, né? É uma dor bem significativa. Tá? Então, além dele apresentar esse quadro de dor, ele é um paciente, né, que sempre trabalhou muito no pesado, né? Pegando muito peso, né? Então, sempre o trabalho dele foi pesado, né? É um paciente que fala muito. Olha, isso aqui já nos dá indicativos de algumas alterações energéticas associadas, né? Isso aqui é muito importante, nós termos esse detalhe, porque isso aqui vai fazer grande diferença para nós seguirmos um diagnóstico preciso, tá? Para nós seguirmos um diagnóstico preciso, né? É um paciente que gosta muito, né, de picante. O sabor picante está presente na alimentação dele, tá? E ele não gosta muito do doce, do açúcar, tá? Não gosta muito do doce. Faz caminhada, ele faz uma caminhadinha todos os dias, tá? Ele prefere o calor e o verão, e ele detesta o frio e o inverno, tá? Ele não gosta do frio e do inverno, mas prefere o calor e o verão. Tá? Tem alguns problemas tendíneos, algumas tendinites, tá? E essa dor lombar dele, ela irradia, tá, para o meridiano da vesícula biliar. Então, ela irradia para o meridiano da vesícula biliar, tá? Pega mais na lateral da perna, tá? Além disso, o ponto de maior dor dele fica entre o estômago 36 e o vesícula biliar 34. Tá? Só para a gente ir mapeando aí o local de maior dor. É um paciente que tem muito encurtamento muscular, principalmente posterior de coxa e em adutores. Tá? Está no segundo casamento. E é um paciente que não se abre muito para as questões emocionais. Então ele não fala muito sobre essas questões emocionais, né? A acupunturista desse paciente virou e falou: é difícil tirar alguma coisa com relação às emoções desse paciente. Olha só que interessante isso aqui, porque isso também é um fator que nós vamos utilizar para compreender o nosso paciente e até mesmo direcionar a nossa linha terapêutica para essas questões, tá? Então, olha só, ele tem exames de imagem que mostra protrusão discal, protrusão em L3, L4, L5, S1, tá? Então, basicamente, esse é o nosso quadro clínico de hoje, né? Então, um paciente que não fala muito sobre as emoções. E aí, como tratar também um paciente que não fala muito sobre as emoções, né? Nós vamos ter que fazer essa avaliação emocional por outros fatores,
para nós entrarmos definitivamente na via de tratamento, até porque é um paciente que ele melhora, né? Ele tem um quadro de melhora quando ele sai da acupuntura, mas na próxima sessão ele já volta com dor novamente. E aí? O que vocês usariam para tratar esse paciente? Como vocês tratariam esse paciente? Como vocês veem esse paciente apenas com essas informações que eu passei agora? Porque essa é a informação que nós temos ali no consultório. O paciente chega e nós avaliamos isso, né? Para depois confirmarmos com a língua. E aí? Onde vocês acreditam que estão os desequilíbrios desse paciente? Algum palpite? Algum palpite? Vamos jogar aqui enquanto vocês vão raciocinando aí. Olha só, então o paciente que tem uma lombalgia, e olha só que eu já entro aqui trazendo uma questão muito importante para vocês, né? Que é um paciente que tem, né, uma lombalgia, uma dor lombar, e a dor lombar ela é do elemento água. Ela é do elemento água, tá? Tem uma cetalgia, então tem uma irradiação, e essa irradiação pega mais no meridiano da vesícula biliar. Então, a água já está afetando a vesícula biliar. Então, a cetalgia dele, né, pega essa irradiação, né? Geralmente, a irradiação do nervo ciático pega mais posterior, e a dele está a um nível superior também, né? Tem o nervo ciático acometido também, mas pega um nível superior, então pega o meridiano da vesícula biliar. Pega o meridiano da vesícula biliar, pega mais na lateral, né? É um nível acima. Tá? Então, é a água já interferindo na madeira. Olha que importante isso aqui, porque nós já temos, então, uma síndrome complexa, uma síndrome com característica mais crônica, que nos leva a entender que não está cometendo só um elemento. Tá? Isso aqui nos mostra que não vai ser um resultado da noite para o dia. Tá? Então, olha só que isso aqui é muito importante. Sempre trabalhou no serviço pesado, mas é um paciente que fala muito. O ato de falar muito vem do excesso de energia yang. Então, olha só, o paciente fala muito, então ele já tem também um certo excesso de energia yang, um certo calor associado. E se ele tem um calor associado, nos mostra o quê? Nos mostra que já tem um comprometimento de um terceiro elemento. De um terceiro elemento. Percebem? Percebem? Show? E aí também, né? Além disso tudo, ele prefere o picante. Prefere o sabor picante. Então já mostra que ele também tem uma deficiência de energia yang lá do pulmão. Olha só que interessante. Olha como o quadro vai se desenhando para a gente entender até mesmo o prognóstico desse paciente. Né? Ele prefere o picante, ele não gosta do doce. Então pode ser que ele tenha muita estagnação de energia aqui. Pode ser que ele tenha muita estagnação energética aqui. Né? Aí ele prefere o calor. Se ele prefere o calor é porque ele tem frio. E ele não gosta do inverno. Se ele não gosta do frio é porque ele tem um excesso de... Nossa, baguncei tudo aqui. Calma, mas vocês entenderam. Ele não gosta do frio, então ele tem um excesso de frio. E ele não gosta do calor, porque ele tem um excesso de calor. Ele não gosta do calor, porque ele tem um excesso de calor. Então, olha só, ele tem muito frio e ele tem excesso de calor. Então, ele não gosta do frio e ele prefere o calor. Ele prefere o calor. Por quê? Porque o calor vem e aquece o frio dele. Vocês entenderam? Eu fiz uma bagunça aqui. Acho que até eu fiquei um pouco confuso. Tá? Ele gosta do calor e detesta o frio. Por quê? Porque ele tem um excesso de frio. Porque ele tem um excesso de frio. Tá? É um paciente que já vem apresentando alguns quadros de tendinites. Tendões. Os tendões são nutridos por quem? Pelo elemento madeira. Pelo elemento madeira. Olha só o elemento madeira comprometendo aqui também, né? Ele já tem essa irradiação no meridiano da vesícula biliar. Ele tem muito encurtamento muscular. Olha os músculos aqui com encurtamento. Possivelmente uma estagnação de energia.
gera um encurtamento, uma contratura muscular. Então olha aqui mais um comprometimento da terra. Tá? E é um paciente que não se abre muito emocionalmente. Mas se nós já entendemos um pouco disso aqui, nós sabemos um pouco como ele pode ser emocionalmente. Vamos lá? Vamos entender isso, porque eu gosto de fazer essa correlação com a língua. E aqui agora, nós já temos aqui um processo de comprometimento dos 5 elementos. Se nós temos um comprometimento dos 5 elementos, esse paciente não terá um bom resultado com a acupuntura no curto prazo. Mas o melhor resultado dele vai ser no médio e no longo prazo, quando nós conseguimos reequilibrar esses padrões de desequilíbrios energéticos e também os emocionais. Tá? Ah, professor, mas ele não fala das emoções. Calma que nós vamos conversar mais sobre isso quando nós formos traçar a linha terapêutica desse paciente. Show? Então, olha só. Precisamos ter em mente que o prognóstico desse paciente aqui é um prognóstico que levará mais tempo. Tá? E ponto. É um prognóstico que levará mais tempo. Se nós tivermos isso em mente, nós não geramos uma expectativa muito grande no resultado e também precisamos passar isso para o paciente para que ele não gere uma expectativa muito grande também, querendo melhor em 2, 3 sessões, que não vai ser o caso dele. É um quadro de dor intenso, de nível 8, né, que ele melhora, mas ele volta depois também para as próximas sessões com dor. Então precisamos entender isso, porque é normal você fazer a sessão, ele ter uma melhora, depois ele vem com um quadro de piora da dor novamente. Tá? Então vamos lá, eu vou trazer a foto da língua desse paciente aqui para nós fazermos a avaliação e depois nós conversarmos mais a respeito de todos esses fatores energéticos e emocionais. E aí? Vamos fazer aquele diagnóstico preciso da língua, aquela avaliação detalhada para chegarmos no máximo desequilíbrio desse paciente? E aí? Qual que é os fatores que nós vamos avaliar na língua? Primeiro, saburra, depois cor, depois alterações de forma e, por fim, a umidade. Tá? Então vamos lá. Primeiro, essa língua apresenta saburra? Tem saburra nela aí? Sim ou não? Tem saburra ou não? A saburra está presente ou ausente? Se ela está presente, ela é branca ou amarelada? Ela é branca ou amarelada? Perfeito, a saburra está presente. Mas e aí, ela é branca ou amarelada? Qual a cor dessa língua? Dessa saburra. Show! Maravilha, né? É uma saburra mais esbranquiçada, né? Mais branca. Perfeito. Saburra branca. Show! Já encontramos o quesito saburra. O próximo fator que nós vamos avaliar é a cor dessa língua. E aí, qual que é a cor dessa língua? Ela pode ter 3 características. Ela pode ser vermelha, pálida ou arroxeada. Como vocês avaliam por essa imagem a cor da língua desse paciente? Como que vocês avaliam a cor da língua desse paciente? Ela é mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Aqui agora vai gerar uma certa confusão, né? Vermelha, pálida, mas e aí? O que você acha? Eu realmente também não consigo ver ela muito vermelha, tá? Eu vejo essa língua com a característica mais para palidez, tá? É uma língua mais pálida, tá? Não é uma língua tão vermelha, é uma língua mais para pálida. Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar na língua são as alterações de forma. E aí, essa língua ela apresenta fissura? Ela é edemaciada, volumosa? Tem marcas de dentições? Como que é o formato dessa língua? Como que é o formato dessa língua?
Show! É uma língua com uma fissura bem profunda, né? Em especial no triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio, né? Onde nós podemos ver essas fissuras com mais nitidez, né? Com mais profundidade. É uma língua bastante edemaciada, principalmente onde? Nas laterais. Né? Aparentemente não tem muitas marcas de dentições, ou não dá para ver marcas de dentições, mas é uma língua que apresenta-se um edema, e um edema em especial nas laterais. Show de bola! Principalmente nas laterais. Show! Quarto e último fator que nós vamos avaliar nessa língua é a umidade. E aí, essa língua, ela está mais para uma característica de língua seca ou ela está mais voltada para uma língua mais úmida? Mais úmida. Sim, a ponta dela afina, né? Perfeito. E aí? É uma língua com característica mais úmida ou mais seca? Tem brilho nela? Tem acúmulo de líquidos orgânicos nessa língua? Se tem, ela está mais úmida. Perfeito. Úmida principalmente nas laterais, né? Úmida. Principalmente nas laterais. Perfeito! Encontramos aqui os achados dessa língua. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios, tá? Para os padrões de desequilíbrios. Então, tem saburra branca. Se tem saburra branca, essa paciente tem frio interno. Bate com a característica que ela fala que ela prefere o calor, prefere o verão. E ela detesta o inverno. Por quê? Porque ela já está muito frio. Se vem mais frio, piora. Estagna mais as energias, gera mais contratura, gera mais dor. Tá? Então, frio interno. Ela está pálida. Se ela está pálida, ela tem uma deficiência de sangue. O sangue não está chegando ali nessa região, né? Possivelmente porque tem alguma estagnação. E nós confirmamos agora no terceiro fator que nós vamos avaliar, que é justamente a fissura e o edema, né? Se tem fissura, ela tem uma deficiência da energia ínti do baço, que não gera forma. Então ela fica fissurada. E aí nós temos também, né, o edema. E esse edema nos mostra uma estagnação de ti do baço, que mostra que ela está estagnada, volumosa, né? Mas já chegou nas laterais, então tem fígado e vesícula biliar também. Então tem estagnação do baço, do fígado e da vesícula biliar. Show? E também é uma língua que está úmida. Se ela está úmida, ela tem uma deficiência da energia yang-qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Se não coloca os líquidos para circular, eles acabam acumulando. Acumulando onde? Aqui na língua onde nós fazemos o diagnóstico. Perfeito! Show de bola? Maravilha! Então, ó, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, geralmente nessas discussões de casos clínicos, é justamente isso. Né? Trazer os achados da língua, fazer a tradução e buscar o maior desequilíbrio. Quando você olha para essa língua e você vê uma língua nessas características, o que mais te chama atenção? Qual que é o fator que você fala assim, nossa, isso aqui está chamando muita atenção? Eu bato o olho, nossa, essa característica é o que mais chama atenção nesse desequilíbrio de língua. Pessoal, enquanto vocês vão respondendo aí, só um alerta para um convite. Em maio, nós teremos o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional presencial em Curitiba. Então, se você é de Curitiba ou região, tá? Me chame no direct para nós reservarmos a sua vaga. Como é um curso presencial,
é uma turma muito restrita com poucos alunos, então não fique de fora, tá? Lembrando que quem for fazer o curso, né, nós temos duas formas de pagamento, ou à vista ou parcelado, mas se você quiser fazer o curso, você consegue parcelar até a data do curso o valor à vista do curso. Então, não perca tempo. Se você conhece alguém de Curitiba, ou se você é de Curitiba e região e queira fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial, você não pode perder essa oportunidade. Vai ser em maio, dias 20 e 21 de maio, tá? E para quem for de São Paulo, nós estamos também organizando um curso em São Paulo de acupuntura na inteligência emocional. Se você for de São Paulo também, já me chama, que eu já vou reservando a sua vaga de São Paulo. São Paulo vai ser possivelmente em junho ou julho, tá? Mais provavelmente em julho, tá? Então, já organizem aí pra gente bater um papo aí. Quem tiver interesse, me chama no direct, que eu já vou reservando a sua vaga, porque é um curso que geralmente a gente nem divulga tanto, porque ele geralmente lota muito rapidamente, certo? Agora que a pandemia já está um pouco mais controlada, a gente estamos voltando com os cursos presenciais. Perfeito! Então, o que mais chama atenção é essa fissura e esse edema, esse volume, essa alteração de forma. Olha só que interessante, porque definitivamente agora nós já temos subsídios para completar a nossa fisiologia energética, chegando no diagnóstico preciso para seguirmos uma linha terapêutica com eficiência. Então, olha só, é um paciente que tem frio, nos comprovando ali na língua, e confirma, né? Nós já tínhamos conversado a respeito desse frio, que o paciente prefere o calor, prefere o verão e não gosta do inverno e do frio, tá? É um paciente que também tem uma deficiência de sangue, porque a língua está pálida, né? E é um paciente que tem também uma deficiência da energia Yin, e ele também tem uma estagnação da energia Yin, que está chegando e gerando uma estagnação do fígado e da vesícula biliar, fazendo com que o sangue não chegue ali de uma maneira mais efetiva, né? Também mostrando uma deficiência de sangue. Olha só que interessante, porque esse paciente também tem uma deficiência da energia Yang Qi do pulmão. Olha só, perfeito, porque agora nós temos e podemos compreender que esse paciente, né, apresenta um quadro de frio, que acaba consumindo energia ancestral, né? Tanto é que as fissuras dele já está profunda, vindo da raiz e encaminhando até a ponta, né? Que mostra uma deficiência da essência, tá? Uma deficiência da energia ancestral que acaba não gerando a circulação de sangue, que acaba gerando ainda mais contraturas, né, musculares, que acaba gerando mais deficiência e estagnação. Essa estagnação também compromete a circulação de sangue, né? Se está muito estagnado, a energia Yang também não circula, gerando todos esses fatores. Então, basicamente, se nós formos pensar, raciocinar a respeito desse caso clínico, eu pensaria que o frio veio, gerou uma estagnação de energia, que gerou uma deficiência de sangue e de energia Yang. Tá? Então, agora, esse paciente, né? Mas, professor, mas por que você chegou nisso? Por conta dos padrões de desequilíbrios da língua dele. Uma fissura bem mais profunda, que nos mostra uma grande estagnação de energia, um volume da língua muito grande, mas essa fissura que pega lá da raiz e está indo até quase a ponta de uma forma mais profunda. Tanto é que na ponta aqui, ó, se você olhar direitinho, parece que tem duas microfissuras, né? Pequenas, que já estão formando todo esse trajeto da fissura mais profunda. Tá? Então, por isso que eu coloco toda essa característica e também a saburra branca, né, que chama muita atenção. Então, possivelmente um frio, gerando uma estagnação de energia que gera uma deficiência de energia Yang e de sangue. Tá? E aí, professor, mas esse paciente não fala muito sobre as emoções. Esse paciente não comenta muito sobre as emoções. Não tem problema.
né? Se nós pensamos num frio, esse frio pode gerar insegurança e medo, ou a insegurança e o medo podem gerar mais frio. É uma via de mão dupla. Além de tudo, essa insegurança e esse medo podem se desdobrar para quê? Pode se desdobrar para questões de preocupação, que pode se desdobrar em frustração, indecisão, raiva, tristeza. Percebem como fica fácil e compreender até as emoções do seu paciente se você faz um diagnóstico preciso e entende de fisiologia energética? Olha, o frio é da água, então medo e insegurança podem estar associados. Nós temos uma estagnação de energia, então a preocupação pode estar associada. Nós temos uma deficiência de sangue, de energia anti, né? A deficiência de sangue está voltada para a indecisão, para a frustração, para a raiva, podendo chegar a mágoa, a rancores, né? E a deficiência de energia anti, que não capta muito bem a respiração, né? Tem uma dificuldade, às vezes, até para respirar, de complacência pulmonar, né? Ou de encurtamento do diafragma, nos leva a pensar em insatisfação, em tristeza. Então aqui nós devemos então entender esse processo, porque nós podemos seguir uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, pensando em trabalhar a dor desse paciente, né? Mas precisamos reequilibrar esses padrões de desequilíbrios energéticos para, enfim, nós tratarmos as emoções desse paciente, trazendo um reequilíbrio energético e emocional, promovendo uma dessensibilização dessas emoções lá no sistema límbico, para que o paciente tenha mais autoconhecimento, para que o paciente tenha mais autocontrole das emoções e essas emoções não gerem esses desequilíbrios energéticos novamente, que não volte a gerar esse quadro de dor. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Show, Eliane. Muita moxa, né? BP10, bexiga 17. Ele tem o intestino preso, resolveria tudo com moxa no umbigo? Olha, não assim resolveria tudo com moxa, tá? Não é só moxa, né? Assim como não é só acupuntura, né? Então precisamos entender o processo que gera isso aqui, porque nós temos desequilíbrios energéticos, nós temos desequilíbrios emocionais, mas mais do que isso, nós temos padrões de vida, de estilo de vida. Então, mudança de hábitos alimentares, mudanças de hábitos diários vão fazer diferença também no tratamento desse paciente. Então, não é só moxa, não é só agulha, não é só aurículo, não é só crânio, tá? É um conjunto de tratamento para entregar o melhor resultado para os nossos pacientes, tá? E aí aqui, né, nós podemos então traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. Objetivos de curto, médio e longo prazo. Sempre que nós pensamos num curto prazo, nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando trabalhar o seu paciente, o nosso paciente, na queixa principal. No que ele nos procurou? Ele procurou a gente por causa de uma lombalgia, por causa de uma ciatalgia? Queixa principal. Não adianta você querer trabalhar o seu paciente nas questões emocionais, nas questões energéticas deles, sem focar na queixa principal. Precisamos melhorar o quadro de dor dele, é uma dor importante, nível 8. Então sim, vamos buscar trabalhar o que nesse paciente? Questões de dor. Então podemos usar craniopuntura de Yamamoto. Craniopuntura de Yamamoto. Pontos ponto D1 a D5, né? Ponto H, ponto I. E você pode usar isso aqui com agulhas, com laser, que tem um resultado fantástico. Tá? Certo? Mas também não é só tratar o curto prazo. Tratar o curto prazo seria tratar somente a ponta do iceberg. Nós precisamos vir aqui e traçar uma linha terapêutica de médio e longo prazo também. Então precisamos associar isso aqui com algum vaso maravilhoso. Qual que é o vaso maravilhoso mais efetivo para esse paciente?
Olha, é um paciente que tem dor lombar, tem cetalgia, então aqui no curto prazo, você pode usar o quê? Você pode usar ID3 bexiga 62, que vai nutrir a parte posterior do corpo, né? Nós podemos usar BP4CS6 para melhorar também esse quadro de estagnação de energia, associando esses dois. Ah, professor, mas a cetalgia dele, a irradiação pega mais no meridiano da vesícula biliar. Não tem problema, associe aqui pontos da vesícula, né? A dor dele é muito ali na região do VB34, do estômago 36. Usa eletroestimulação nessa região, usa laser nessa região, tá? Usa eletroestimulação nessa região, associe com a craniopuntura, mantenha a craniopuntura. Melhora a circulação de energia, mas para melhorar a circulação de energia você precisa diluir a energia. BP6 mais BP9 auxilia a diluir essa energia. É um paciente que tem sim um quadro de muito frio, então você pode usar sim moxa local ali na coluna. Você pode usar o quê? Moxa lá no R1, no VC8, para aumentar o calor desse paciente, para aquecer, para diminuir esse frio que está gerando estagnações. O que mais que você pode fazer? Pontos locais. Ele tem uma dor lombar, então aqui nós temos as vértebras, né? E ele tem um comprometimento vertebral, e aqui vai ser bem interessante para nós colocarmos isso aqui, porque ele tem um comprometimento vertebral, né? L3, L4, L5 e S1. Então o que nós podemos fazer aqui, que eu gosto muito de usar esse tipo de tratamento? Nós vamos vir aqui e colocar a agulha entre esses processos espinhosos que estão comprometidos. 2 dedos laterais, bilateral. E eu gosto de pegar um nível abaixo e um nível acima e fazer eletroestimulação em paravertebrais, nos pontos mais distais. Mais distais. Essa é uma técnica que eu gosto muito. Isso aqui, ó, melhora o processo inflamatório todo local. Melhora um padrão de dor. Mas não posso associar craniopuntura de Yamamoto com sistêmica? Deve. Uma professora minha falou que é demais. Lógico que pode. Lógico que deve. O melhor é o resultado do seu paciente. O melhor é o resultado do seu paciente. Tá? O que nós buscamos aqui é o resultado. Você só vai ser um profissional reconhecido, um profissional desejado, um acupunturista fora da curva. Você só vai ter uma agenda lotada, ganhar mais com a acupuntura se você entrega resultado para o seu paciente. O foco aqui é o paciente. O foco é o paciente. Mas ainda não acabou por aqui, porque aqui ainda nós estamos tratando curto e médio prazo. Craniopuntura para o curto prazo, para dor, eletroestimulação, pontos locais para dor no curto prazo, e estamos trabalhando o desequilíbrio energético. Mas você quer a grande diferença, a cereja do bolo que vai fazer você se tornar um profissional fora da curva? É você saber associar isso aqui, é você saber associar tudo isso aqui com inteligência emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional dessensibiliza essas emoções, mesmo que o paciente não fala, não abre, você dessensibiliza essas emoções, trazendo um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Indo lá no sistema límbico dele para fazer esse processo de autoconhecimento e de autocontrole. Ah, professor, mas eu preciso virar para esse paciente e falar assim, nossa, a sua dor lombar é porque você é muito medroso, você é inseguro? Não! Eu chego aqui e eu sei disso, porque pela fisiologia energética, pelo diagnóstico da língua, nós já percebemos. Então podemos fazer uma dessensibilização gestacional
para, inclusive, limparmos emoções que possam estar enraizadas no inconsciente dele desde o período que ele ainda estava no ventre da mãe dele. Faço e vou avaliando. Depois eu vou fazer o quê? Depois eu preciso fazer da água, que é o principal desequilíbrio dele. Faço, reavalio e vou vendo. Depois eu tenho que fazer da madeira. Por quê? Porque esse frio, essa estagnação, esse consumo da energia ancestral está consumindo a energia da madeira. E depois eu preciso fazer da terra, porque esse é um paciente que tem muita estagnação de energia. E essa estagnação de energia está comprometendo também a circulação de sangue. Percebem? Que fica muito mais fácil você seguir uma linha terapêutica quando você sabe avaliar e fazer o diagnóstico com precisão, dominando fisiologia energética. Esse é o processo para você ser um acupunturista fora da curva. Ah, professor, mas esse paciente também fala muito, ele também prefere o picante, tem deficiência de energia, posso fazer os outros? Deve. Metal e fogo. Mas o metal e o fogo vai ser mais no longo prazo. Você precisa começar com isso aqui. Quando você faz isso aqui, o paciente, mesmo que ele venha com dor, você tira a dor dele na sessão com craniopuntura, com eletroestimulação, com pontos locais, com laser, mas o paciente volta com dor na próxima sessão, é por quê? Por que isso está acontecendo? Porque tem uma característica de fundo emocional por trás que ainda não foi tratada. Por isso que eu falo que um quadro clínico desse aqui é um quadro crônico e que não vai melhorar em 3, 5, 10 sessões. Pode levar muito mais tempo. Porque é um quadro crônico com comprometimento de vários elementos, com comprometimento emocional. Que o resultado desse paciente vai ser assim, de deixar a boca aberta ou o queixo caído quando nós tratamos o emocional desse paciente lá com a linha terapêutica de inteligência emocional e você não fala nada para o paciente que está trabalhando as emoções dele e ele vira para você e fala assim, nossa, eu tenho percebido que eu estou menos ansioso, eu estou menos inseguro. Eu tive que fazer algo e eu me senti seguro para fazer aquilo e antigamente não era assim. Aí você percebe que definitivamente a sua linha terapêutica está surtindo efeito. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês ou não? Sim ou não? Show? Esse caso foi top, hein? Ó, cabecinha saindo fumaça. Aí, ó, a Elis Regina, já recebi feedback assim. Elis, essa é o melhor feedback que nós recebemos, não é? Quando nós sabemos o que o paciente vai melhorar e ele chega para você e fala sem você precisar ao menos falar. E é isso que eu ensino dentro do meu programa de treinamento, né, do Acupuntura na Inteligência Emocional. É um programa de acompanhamento do aluno dentro do tratamento voltado para o reequilíbrio das emoções, a dessensibilização das emoções. E esse curso, nós temos ele na modalidade online, tá? Que em breve nós vamos abrir novas vagas. Se você tem interesse em fazer parte do curso online, desse acompanhamento, né? Desse treinamento, você vai lá no link da minha bio, lá tem uma lista de espera. Você pode fazer o seu cadastro lá para você ser avisado e definitivamente, né, receber bônus especiais por estar na lista de espera. Tá? Agora, se você quer participar desse curso online ou presencial, nós teremos 2 turmas esse ano. Uma em Curitiba, maio, já está com a data marcada, 20 e 21 de maio. Então, se você é de Curitiba e região e tem interesse em fazer esse curso presencial, me chama no direct já para a gente reservar a sua vaga. São vagas limitadíssimas, porque é um curso muito intenso, né? A Fernanda participou do online, participou do presencial, né? Ela sabe que é um curso intenso. Mas se você quer participar em São Paulo, você também me chama e fala, professor, eu sou de São Paulo e quero sim participar do curso presencial para a gente já organizar a sua vaga para você não ficar de fora.
tá? Porque eu não consigo colocar um número muito grande de alunos. Tá? E nem no online eu coloco uma quantidade grande de alunos. Né? Quem são os meus alunos aí sabe que as minhas turmas são bem pequenas. Né? E eu faço questão de serem pequenas porque não é só um curso. É um programa de acompanhamento do aluno. Tá? Aí, ó. A Wanda. Gratidão, professor. Está sendo um divisor de águas. Pronto, vou me programar para o curso futuramente. É isso aí, Maria das Neves. Já faz a sua inscrição lá, ó, no link, na lista de espera, tá? Para você não ficar de fora, ser avisada previamente. Beleza? Show? Fez sentido para vocês? Ajudou de alguma forma? Então é isso aí. Recados. Vou tirar foto do quadro agora e posto lá na comunidade do Acupunturista no Telegram. É lá que eu mando dicas e sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa todos os dias. Então, é por lá que eu aviso sobre o Café com Acupuntura, que acontece toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct. Se você tem um caso clínico que queira que eu discuto com vocês aqui no Café com Acupuntura, pode me mandar por direct, eu coloco aqui na lista e nós vamos fazendo essas discussões aí toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã. Tá? Ó, Campinas é pertinho de São Paulo, capital. Né? Pertinho. Show? Pessoal, se programa então, qualquer coisa me chame no direct, é incrível ter a participação de cada um de vocês, qualquer dúvida estou sempre à disposição, pode me chamar. Hoje é terça-feira, quinta-feira às 8 horas da manhã teremos mais um Café com Acupuntura, qualquer dúvida estou sempre por aqui, tá? Quem quiser curso presencial em Curitiba, 20 e 21 de maio, me chame no direct, estamos com pouquíssimas vagas, já temos uma lista grande aqui de alunos, tá? E São Paulo vai ser em julho, provavelmente. Não temos a data, mas se você quiser já reservar a sua vaga, a hora é agora. Show? Um grande abraço para vocês, um excelente dia e até qualquer mais. Tchau, tchau.